Dificuldade de concentração e baixo rendimento. Esses são alguns dos sintomas do transtorno do déficit de atenção. Você sabia que algumas pessoas passam a vida toda sem terem o diagnóstico dessa doença? Por isso, nós vamos saber mais sobre esse problema com o psicólogo Fernando Elias José. Fernando, o que é o transtorno do déficit de atenção em adultos? O transtorno do déficit de atenção é uma doença, né, a gente pode assim classificar, que tem uma série de sintomas que muitas vezes as pessoas têm, só que elas não percebem, né? Todos nós somos sujeitos a esse tipo de sintomatologia do déficit de atenção. Todo mundo tem um pouco de desatenção, de distração, né? O adulto ele pode aparecer um pouco com irritabilidade, impulsividade. A diferença para que a gente possa fazer um bom diagnóstico de déficit de atenção é o quanto esses sintomas podem estar atrapalhando no dia a dia e podem estar dificultando a vida das pessoas. De repente você tem aquela coisa assim de ser chamado, boca aberta, perde a chave a todo momento, não sabe onde colocou tal coisa, e aí você vê que aquilo acaba atrapalhando não só a vida da pessoa, mas a vida o conjunto. Acho que em questão de trabalho também. A pessoa vai se sentindo constrangida, porque na verdade ela acaba sendo rotulada como a boca aberta, como a pessoa que não tem, não se liga. Onde é que tu botou a chave dessa vez? Está sempre esquecendo o guarda-chuva, esquece a casa aberta. Exatamente. E muito prejuízo vai acontecendo também nesse processo, né, doutor? Exatamente, muito prejuízo vai acontecendo. Emocional também, porque imagina dentro do trabalho, a pessoa tem que ser eficiente, ela tem que dar resultado e, no final de contas, ela está um pouquinho atrás dos outros. Sim, e muitas vezes ela sofre demais, porque ela não classifica como sendo um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como é o nome da patologia, e ela fica se debatendo com a situação. Então, aí, assim, eu preciso melhorar, eu preciso ter mais atenção, aí a pessoa vai fazer um monte de coisa para tentar buscar a questão da melhoria, enquanto uma questão neuroquímica, enquanto há um prejuízo neuroquímico, onde há uma necessidade cerebral de uma substância química para que ela possa vir a ter a melhoria de concentração e que as coisas possam acontecer de um jeito melhor na vida dela. Só a boa vontade não muda nada. Não muda agora, nada. A partir do momento que todos nós sabemos que a gente tem um pouco de falta de atenção e que isso é considerado uma coisa normal, como é que a gente pode diagnosticar um caso patológico, doutor? Ponto principal é você buscar o histórico, né? Não se tem hoje em dia um exame clínico, né? Ou seja, um médico não tem como de alguma forma fazer uma tomografia. Não dá para visualizar. Não dá para visualizar essa patologia. Então, de alguma maneira, você faz um exame clínico, né? Uhum. Um dos critérios do exame clínico que você busca é saber que esse adulto, no caso, se ele teve alguma sintomatologia na infância. Uhum. Necessariamente, todo adulto com déficit de atenção teve sintomas na infância. Uhum. Dificilmente você vai ocasionar, ou não existe a questão de você diagnosticar num adulto sem ter observado algum dos sintomas na infância que a criança tinha. Questão de notas, dificuldade para acordar, dificuldade para estudar, para se organizar, né? Muitas vezes chama uma criança de preguiçoso, de vai estudar, menina, vai. Era isso que eu ia e não perguntar, adianta, porque a gente né? tem a impressão de que o déficit de atenção é mais comum em crianças, né? Porque a gente sempre vai escovar o dente, vai guardar a toalha molhada. Vou te falar de novo, tô te dizendo de novo. Eu já te falei, todo dia a gente repete a mesma coisa e a gente acha, nossa, mas é muita falta de atenção não lembrar. Exatamente. É mais comum nas crianças? É mais comum nas crianças e daí de repente você pensa assim, aí chega no consultório e o pai te diz assim, tá, mas como é que ele no computador ele está concentrado? Uhum. Porque como é que vai chegar a questão de ter esse problema? Sim, mas quando alguém gosta de alguma coisa, a concentração ela é natural. É natural que a gente se concentre naquilo que gosta. É seletivo, né? naquilo que tu gosta de fazer. Agora, tu pega um adolescente, uma criança e pede para ele vai estudar, para ele sair da frente do computador, para ele saber que aquele momento vai ser uma grande tortura para ele, porque ele não consegue se organizar, ele prefere ficar ali no seu computador fazendo as suas coisas. E por isso você tem que muitas vezes dizer, vai estudar, porque ele sabe que aquele momento vai ser um momento de sofrimento para ele. Uhum. Porque é uma coisa que é involuntária, ele não tem como comandar aquela questão ali de saber que ele, bom, eu vou me concentrar. Enquanto ele está ali, eu vou me concentrar, ele não está concentrado estudando. Ainda mais quando é criança, né? Que não tem muita noção do que se passa. Agora, a questão da hiperatividade. Dentro da sala de aula, os professores devem notar muito bem isso, porque é um momento que tem que ficar ali, prestando atenção na aula, fazendo os exercícios com os colegas, tudo quietinho.
Dentro de casa, os pais deixam a criança fazer o que quiser, pode correr, pode tudo. Mas a hiperatividade é um problema. A hiperatividade, ela é um sintoma, né? Assim, você tem alguns subtipos do déficit de atenção, né? E a hiperatividade é o paciente que tem hiperatividade com sintomatologia paciente que tem déficit de atenção com sintomatologia de hiperatividade. Tinha uma adolescente que eu conversei há um tempo atrás e a escola apelidou ela de pipoca, ou seja, ela não parava em hipótese alguma na sala de aula e a professora de matemática disse, senta pipoca, senta porque eu não te aguento mais, ou seja, tu termina a tarefa e fica atrapalhando todos os teus colegas. E ela fazia a tarefa correta porque ela gostava de matemática. Conseguia fazer tudo normal. Ela se concentrava, ela fazia, só que em vez de ela parar e dizer, bom, terminei a tarefa porque eu tenho facilidade em matemática, ela acabava de alguma maneira atrapalhando todos os colegas. Aí a escola chamou os pais, conversou com os pais e disse, olha, ou vocês deem uma avaliada nela, porque ela está começando a atrapalhar, eu tenho que ter sempre 2, 3 tarefas a mais para ela, enquanto as pessoas estão numa tarefa recém terminando a primeira que é dado, né? Então a hiperatividade na criança, ela é mais comum. No adulto, a hiperatividade muitas vezes pode acontecer, o adulto não necessariamente ele é um adulto hiperativo, ele pode aparecer com irritabilidade, né, e a impulsividade. Então, aquele adulto que tem uma irritabilidade muito exacerbada e uma impulsividade também, esse é o adulto que pode ser diagnosticado também, dependendo da intensidade da impulsividade e da irritabilidade, como adulto que tem déficit de atenção com sintomas de hiperatividade. E existe um tratamento eficaz para o problema de falta de atenção? Sim, existe uma medicação hoje em dia. No Brasil existem 2 medicações, né, que são utilizadas, que podem ser somente receitadas por médicos, né, que vão estar trabalhando efetivamente na questão de concentração dessa criança ou desse adulto. E fora a medicação, tem algum outro tipo de tratamento? Aliado à medicação, hoje em dia o que mais se tem resultado é com a terapia cognitivo-comportamental, a partir dessa abordagem onde a gente busca toda uma questão de critérios de organização com esse paciente que tem esse transtorno, para que ele possa se organizar ao longo do dia dele. Mas, sem medicação, muito difícil você conseguir trabalhar. É uma questão química, isso é importante deixar claro, né? A pessoa sozinha... Então, é uma ação conjunta da medicação com um novo formato de comportamento. Então, seria como se a gente estivesse ajudando uma pessoa a se reorganizar. Exatamente. Suas ideias, sua rotina. Ela vai ter condições plenas, a partir do uso de uma medicação correta, para fazer essa organização de uma maneira que seja satisfatória. E o resultado é breve? Uma pessoa, por exemplo, que sofreu a vida toda com a falta de atenção, a partir do momento que ela faz o tratamento, em que período ela começa a sentir, a notar as modificações, e o pessoal que vive em torno dela também começa... E o tratamento é para sempre, né? Sim, o tratamento é para sempre. O tratamento é para sempre. Sim, a medicação você utiliza, né? E a vantagem da utilização dessa medicação é que ela tem uma eficácia quase que momentânea, assim, você em 2, 3 dias já começa a notar uma mudança no comportamento da pessoa, né? Imagina a pessoa ficar sofrendo anos com a desatenção, com e no os caso apelidos, do adulto, uma irritabilidade, exatamente, aí de repente vai tomar uma medicação e isso acaba acontecendo. O que tem hoje em dia, muitas vezes as pessoas acabam fazendo? Elas estão, quem não precisa, acaba tentando usar essa medicação para ter um benefício de estudar. Eu já ouvi isso, mas o remédio é controlado. O remédio é controlado. O remédio é controlado, deveria pelo menos, né? E a gente está vendo aí que em alguns casos ele está sendo usado de forma indiscriminada, sem um controle médico, né? E precisa ter esse cuidado. É importante. Eu vou deixar aqui o contato do Fernando Elias José, ele é psicólogo, 3331-1573. 3331-1573. E tem uma palestra que é a distração ou déficit de atenção com o Fernando Elias José, no dia 9 de novembro, terça-feira, às 19h30, na Saraiva Mega Store do Prédio Belas. Entrada gratuita, lugares limitados e as informações é pelo telefone 3231-6868. Eu quero mostrar aqui o livro. O que a gente encontra nesse livro, José? Todas as dicas de pessoas que estão se preparando para vestibulares, concursos e provas, para que possam ter uma boa qualidade de estudo dentro desse processo todo. Importante que muitas pessoas hoje estão buscando essa vaga, né? Com certeza. E esse livro está na Feira do Livro? Também está na Feira do Livro. Fica a nossa dica, maravilhosa, então, nossa sugestão. Tem também de alimentação, né? Sim, também tem a parte de alimentação
Também tem um capítulo Aqui onde, dentro? sim, Aquele onde elas completo. Completo, aonde olha. elas falam, a Denise fala sobre, a Denise e a Sandra falam sobre alimentos para que tenham um resultado num estudo melhor. Isso é muito importante porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que através da alimentação a gente pode sim ter uma vida muito mais saudável.